Bora lá. Muito boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Fala Torcedor. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo, grande corintiano aí que mora na Zona Leste, aí em Arthur Alvim, nosso camarada amigão aqui que ouve nosso programa aí. E a gente vai bater um papo e falar de Coringão aí com ele hoje, no quadro Fala Torcedor. Para quem não conhece, é um quadro aí onde falamos de Corinthians, livre, cada um tem o seu pensamento. Aqui ninguém é mais corintiano que ninguém, todos somos iguais, tudo em prol do Coringão. E hoje vamos falar um pouco aqui com o Rodrigo. E aí, Rodrigo, firmeza? Como é que você tá, mano? Fala, velhinho, beleza? Tô ótimo. Falar um pouquinho de Corinthians aqui, né? Claro. Trocar um pouquinho de experiência aí com a rapaziada. É isso aí, tá preparado? Bom, falar de Corinthians é fácil, acho que não tem muito o que se preparar, né? Sem dúvida, não tem nem o que preparar muito. Maravilha. Rodrigo, então conta pra gente aí como começou a sua história com o Coringão, se alguém te incentivou a ser corintiano, seus pais, avós. Conta um pouco pra gente aí da sua história com o Coringão até hoje. Cara, na verdade, assim, o meu pai, ele é corintiano doente. E assim, né? Eu até mais ou menos meus 8, 9 anos não tinha muito interesse, assim, em relação ao clube de futebol, né? Certo. Cara, chegou em 90, quando realmente o Corinthians foi campeão brasileiro, o gol do Tupanzinho. Foi aí que realmente eu me transformei. E eu respiro Corinthians, velho. É todo dia, todo momento. Não tem um minuto, ou melhor, um minuto é exagero, mas não tem assim um momento que eu não pense no Corinthians, velho. Tá Então, sempre graças ligado. ao corintiano. Tá sempre ligado aí nas informações, nas notícias, tudo em prol do Coringão. Cara, eu sou da época de, tipo, ouvir no radinho, velho. No radinho com meu pai dentro do quarto, a gente ouvia Osmar Santos. E é nessa pegada aí, mano. Ah, show de bola, hein? Então tem história pra contar aí, já é corintiano das antigas. Das antigas não, a gente ainda tá na meia idade aí, né? Ainda não é tão das antigas assim, mas ainda pegou a época de radinho, aquelas transmissões lá, né? Opa, vamos dizer que a década de 90 toda eu fui um privilegiado aí de estar assistindo futebol, que eu acho, acredito eu, que foi uma das melhores épocas do futebol brasileiro, né? Ah, concordo com você também. Acho que a década de 90, pelo menos da nossa época, né? Acho que pra trás foi até melhor, mas do que a gente viu, né? Acho que a Ah, década de 90 no futebol, acho que no geral, né? Acho que foi o melhor que a gente pôde ver aí. pois é, velho. E eu vou te dizer mais, hein? Eu acredito que nós somos muito privilegiados porque a gente conseguiu assistir aquele Coringão de 98, Nossa, nem me 99. fala, hein? Até Cara, arrepio aqui de falar aquele Coringão lá, que era uma seleção. Ô, no Mundial de 2000 lá, Edilson, Luizão, Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Vampeta, você é louco, mano, era uma seleção. foi demais, mano. Corinthians, realmente, na década de 90, do meio da década de 90 pro final, não teve pra ninguém, não, velho. No entanto que somos o maior vencedor da década, aí de 90 pra cá, acho que a gente é o maior vencedor de tudo, né? Conquistamos brasileiro, paulista nem se fala, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, ganhamos tudo, né, de 90 pra cá. E eu vou te falar um bagulho, sem fax. Tá registrado mesmo com gol, né? Tem um gol lá, tem vídeo, tem um replay, se puser no Google aí você acha, né? Exatamente. É, mano. Tem algum ídolo do Coringão que você tem aí na história aí dos seus anos vividos? Cara, assim, ó, o meu maior ídolo no Corinthians, se eu tipo, pudesse ter essa satisfação de conhecer, é o goleiro Ronaldo. Eu era goleiro, cara. Eu era Show. goleiro, quando eu jogava bola era em função ao Ronaldo. Eu devo ter umas 3 ou 4 camisas do Ronaldo. Digamos que ele que É te meu ídolo. incentivou aí a jogar bola, no caso, né? Então, velho, na verdade, assim, é justamente pegar no gol. A liderança que o Ronaldo tinha Uhum. no Corinthians, poucos tiveram até hoje, entendeu? Hoje eu tava até comentando com um parceiro meu, que ele é mais novo, ele fala do Dida, ele fala do Cássio. O Cássio é ídolo tal. Mas, velho, pra mim, o Ronaldo, pra mim, foi o goleiro do Corinthians, entendeu? Não teve. O Dida foi um cara que representou, o Cássio também, mas o Ronaldo, ele não vestia só a camisa, era a alma também, né? Ele é a alma do Corinthians. Não, entendo, entendo. Ele tem história, tem identificação 100%, né, com o clube, assim, com o time, com a torcida. Eu concordo plenamente Sei com sim. você. Ele tá no meu hall aí dos 5 ídolos que eu tenho no Coringão, assim. No top Pra mim, 5 ele tá com certeza. eu sou muito nostálgico. Então, se você me perguntar 5 caras que eu gosto no futebol, cara, assim, é um ou outro que eu vou falar, tipo, 2012, entendeu? Aham. Meu negócio é daquelas décadas para trás, de 90 para trás. Eu sou um cara muito nostálgico.
Eu gosto, na verdade, velho, do futebol. Aham. Infelizmente, hoje, o que a gente está assistindo é o que sobrou, né? Mas o futebol, realmente, de verdade, infelizmente, ficou um pouco para trás, né? Eu também acho que assim, se for falar de um pouquinho só, tirando o Corinthians, falar da seleção, né, que engloba os melhores, acho que a último melhor momento assim foi 2002 ali, né? Talvez Não, 2006 talvez, mas acho que 2002 foi a última referência de futebol em alto nível, assim. Depois pra cá, na verdade, assim, a melhor seleção que eu vi na minha vida, em relação de termos de elenco, né? Foi a de 2006. A seleção de é, 2006 só tinha fera. Mas, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu, né? Os caras foram para passear, não foram para jogar bola. é verdade. E no Coringão, você tem alguma história pra contar? Tem alguma lembrança assim, pô, aquilo me contagiou, uma história de estádio, ou de torcer assim, na casa de alguém, enfim. Tem alguma história curiosa? Algum jogo que Porra, marcante? na verdade, assim, ó, eu não sei se você lembra daquele jogo do Cerro Porteño e Corinthians em 99, que o Fernando Baiano fez chover naquele jogo, né? Do jogo eu não Eu lembro, mas ele fez uma pá, não foi o que ele fez uma pá de gol? Foi 8-1. Eu acho que Pode dos crer. 8 ele fez uns 5. Pode Ele fez crer. uns. E nesse jogo aí eu tava na escola, velho. Nossa. Quando saiu o primeiro, quando saiu o primeiro gol, meu professor olhou pra mim, ele não falou nada, mas quando saiu o segundo, velho, ele mandou eu sair da sala, eu tive que ir pra dentro do banheiro, fiquei dentro do banheiro um tempo pra poder ir embora pra casa. Só acompanhando o Coringão, hein? Esse jogo foi demais, cara. Esse jogo foi complicado, né? Foi uma história engraçada, né? Mas, infelizmente, assim, o jogo que mais eu acabo mais assim, me apegando foi um Paulista de 93, cara. Aquela final realmente, assim, em termos de memória, vamos dizer assim, ruim, infelizmente, aquele Paulista dói mais que Libertadores, dói mais do que você possa imaginar. Para mim, foi aquele Paulista de 93, né? Contra os porcos, né? Contra a porcada. Eu acho que. Que é ali, realmente, eu não sei o que aconteceu, né? Quer dizer, a gente mais ou menos imagina, né? Eu acho que o juiz ele tá um pouco mal intencionado e eu acho que ele ajudou bem. Não que o Palmeiras não tivesse um time bom, né? Mas Aham. eu acredito que da forma que foi uma coisa meio esquisita, né? Houve um certo favorecimento, assim, né? Não manipulado, mas favoreceu muitas jogadas favorecidas para um time, nessas coisas. Aquele carrinho que o Edmundo deu no Paulo Sérgio, aquilo ali, até hoje eu não consegui entender por que, que ele não expulsou. Ele expulsou o Ronaldo, ele expulsou o Henrique, então eu não consegui entender. Mas, bola pra frente, né? Tem algum jogador que você queria que tivesse jogado no Coringão que você não viu jogando? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha muita vontade que o Cafu tivesse jogado no Nossa, Corinthians, velho. monstro, hein? O Cafu era demais, eu considero muito. Romário também, né? Outro Mas eu também. acho que o Cafu era um sonho, eu acho que acredito, um sonho um pouco mais sólido, né? Aham. A gente teve o fenômeno, isso daí ninguém teve, cara. Além do Cruzeiro, só nós, mano. Só nós. Então, assim, eu acho que o máximo. Eu curto muito o Roberto Carlos, eu tive a felicidade também de ver o Roberto. Não foi no melhor momento dele, né? Da carreira dele. Concordo. Mas eu vi o Roberto Carlos no Corinthians e eu gostaria de ter visto o Cafu, velho. É engraçado que o Roberto Carlos, assim, eu acho ele, acho que talvez o melhor lateral do Brasil que eu vi jogando, né, até hoje. Mas esquerdo, né? Mas eu não acho que ele no Corinthians também ele fez um. Não passou nem bem perto de ser o melhor lateral esquerdo, assim, que o Corinthians teve, Não, né? o melhor lateral esquerdo do Corinthians, não. Tá. Mas com certeza o melhor lateral da história do futebol, eu coloco ele como se não o melhor, um dos melhores da história do futebol, porque o Roberto Carlos, ele jogava demais, velho. Verdade. Ele Não só jogava do demais. Brasil, né? Não, não. Ele, um período do Real Madrid e no Palmeiras, ele jogava demais. Verdade. E, bom, o Cafu você queria que tivesse jogado, né? Tem algum que você fala, esse aqui, meu, não rolou, mano. Não era pra ter vestido esse manto. Cara, eu acho que tem um monte. Se a gente for colocar, por exemplo, cara de 2007, velho. Ali você escolhe cego, a dedo, Um assim, monte, né? né? Mas assim, desculpa o termo, um filho da mãe, eu acredito que recentemente foi o Alexandre Pato. Cara, o Alexandre Pato realmente não, assim, não foi nem tanto pelo mau futebol, não foi nem tanto por isso.
é que, assim, a forma com que ele conduziu, depois ele colocou o Corinthians na justiça, estando lá na bicharada, eu Verdade. acredito que ele foi muito filho da mãe, mano. O nosso colega aí, o Vampeta, né, o Adriano, vulgo Vampeta aqui do Resenha, ele também tem um ódio Uhum. mortal do Pato aí, mano. O ódio mortal eu não digo, mas assim, que realmente foi um jogador que, cara, não teve identificação nenhuma com o Corinthians, esse daí realmente não teve. Como você falou, tem vários, tem o Paulo Nunes, né? Ah, o Paulo Nunes é outro. Realmente, Também não. eu acho. Mas eu até, desculpa, eu vou até reconsiderar. O Paulo Nunes realmente Pior que o foi Pato, uma né? porcaria no Corinthians, né? E ele diz que ele assinou o contrato bêbado. Vixe, só Pra você ter pode, uma mano. ideia. Não tem outra explicação, porque ele não tem identificação nenhuma com o Corinthians. Não sei Não, por que ele veio fazer no Corinthians, né? não, realmente é um cara que, na verdade, não agregou em nada. Hoje em dia, assim, né, comentarista, eu nem tenho raiva. Eu não tenho raiva de jogador, é difícil eu ter raiva, assim, né? Às vezes um outro faz uma declaração, assim, mas assim, hoje como comentarista, eu não vejo problema nele, mas como jogador, assim, no Coringão, não era pra ter passado, mano. Acho que ele fez Não, história não, no não. rival lá, fez uma bela história na carreira dele, mas não era pra ter vestido o manto do Coringão, É, jamais. na verdade, foi a forma que ele conduziu as coisas, né? Principalmente em 99, né? Aham, 98, conduziu algumas coisas assim. Eu realmente, Paulo Nunes é um cara que nunca deveria ter vestido a camisa do Corinthians. Nunca. é verdade. Hoje em dia a gente sabe como tá um pouquinho a administração, né? Tá meio feia. E se fosse pra você escolher, se é o cara que manda no Coringão hoje, entre ter um time regular, assim, competitivo no máximo, sem nenhum medalhão, jogador mediano, assim, competitivo, e ter as contas sanadas, ou ter um time de estrelas aí, de medalhão, com a dívida. O que você fala, não, a gente vai fazer daqui pra frente assim. Você, Rodrigo, qual seria a sua escolha, presidente do Corinthians? Cara, assim, na verdade, a gente já tá tendo um time mais ou menos. Na verdade, assim, a folha salarial do Corinthians é uma das maiores do futebol brasileiro. Mas nós temos um time mediano desde 2015. Né? Realmente a gente já tem esse time mediano. Porém, a gente paga caro nesse time. Com certeza, eu, como presidente, eu pediria paciência para a torcida. Teríamos um time competitivo, como a gente teve em 2017, mas hoje em dia a gente tem que realmente sanar muita coisa, muitas dívidas que a gente tem. Cara, a gente tá devendo pra tia da marmita, velho. Tá osso, mano. Isso não tem. A penhora do Mundial. São tipos de vergonha que eu acho que o corintiano ele não precisa passar, Alguns entendeu? vexames A aí gente que a administração faz o torcedor passar vergonha, na verdade, né? Exatamente. Existiu um período, até mesmo eu vou citar o Flamengo, por exemplo. O Aham, Flamengo conseguiu até mesmo conciliar um pouco, mas ele teve um período também que ele teve um time um pouco mais competitivo do que bom. aham. E hoje, né, ele conseguiu montar um elenco bom. E realmente, assim, hoje o Flamengo tem dívidas, como todos os outros clubes brasileiros têm. Mas pelo menos, assim, eles conseguem controlar as dívidas dele. Né? O Corinthians já está chegando a um ponto que não tem mais controle, velho. A gente tá devendo pro Jusilei, velho. Né? Nossa. Então, são coisas. E se você descer um pouco mais ainda, Aham. os anos, períodos, pô, com certeza deve ter dívida de cara lá para trás, Que meu. a Se gente nem duvidar anos sabe, né? 90, entendeu? Então, assim, realmente a prioridade seria, pelo menos assim, se empenhar em relação às dívidas, deixar pelo menos a casa um pouco em ordem, a casa em ordem, para poder fazer umas contratações um pouco melhores, porque hoje a gente contrata os refugos, o que sobra, Aham. né? Infelizmente a gente está nesse patamar, né? Acho que fica um. Flamengo, Pode falar, continua. Flamengo, Palmeiras, assim, eles já estão conseguindo, eles têm uma situação que eles podem contratar, eles podem chegar num jogador e fazer uma proposta. A gente, infelizmente, fica à mercê dos refugos, né? O Luan é um refugo, né? É. Não é um mau jogador, mas o início dele no Corinthians demonstra assim, um pouco de desinteresse, né? Na verdade, ele diz que é corintiano, mas parece que ele não entende muito o que é Corinthians, né? Então, assim, existem alguns jogadores que o Corinthians trouxe que, na verdade, é mais por oportunidade do que propriamente o cara ser bom ou ser ruim, Aham. entendeu? Roger Guedes, por exemplo, está no mercado, estava no mercado, né?
e eu acharia uma boa contratação para o Corinthians. Quem? Mas infelizmente Qual? o Corinthians não tem bala para poder trazer, né? Quem? Não ouvi, desculpa. O Roger Guedes, Ah, hoje Roger no Guedes. momento. Eu acho um bom jogador. Esse Luan, pra ser sincero, Rodrigão, eu fui bem contra ele, viu? A gente tem um grupo do Coringão lá, tu no Whats, e do Resenha também. Eu sou um cara que eu fui bem contrário à contratação dele. Eu acho que ele tem potencial, mas é o que você falou, eu acho ele muito dorminhoco, muito sem vontade em campo, sabe? Ele foi o melhor da Exatamente. Libertadores em 2017, eu acho, né? Da América do Sul, na verdade, melhor jogador. Então, o cara tem potencial, mas sei lá, parece que joga. Exatamente, é igual. Eu imagino mais ou menos um Ganso, né? O Ganso em Sim, 2010 despontou. A gente pensou, nossa, o Ganso vai arrebentar, sim. né? E na verdade a gente acaba vendo que o Ganso hoje, coitado, né? É um Anda mediano. em campo. Né? Jogador mediano, né? Não tem nada demais. O Sid Clay também foi uma outra contratação realmente que o Corinthians não precisava ter feito, né? Então, nessa temporada, assim, o cara chega, se apresenta, fora de forma, que profissional que é esse, né, mano? Na verdade, assim, já contrata refugo e contrata mal refugo ainda que traz, entendeu? Então, eu acho assim, não sou um cara pessimista, mas eu acho que a gente vai ficar um pouco não sendo protagonista durante alguns anos. Eu acredito que a nossa era, infelizmente, assim, pelo que a gente... Futebol é muito assim, né, dinâmico, mas pelo que a gente enxerga hoje, eu acredito que a gente vai ficar um tempo, assim, mais preocupado com dívidas propriamente do que realmente ter um time competitivo. Posso estar enganado, né? Mas hoje a visão é mais ou menos essa. Não, eu entendo você e também enxergo, assim, nos próximos 2, talvez 3 anos aí, assim, claro que a gente vai torcer e vai querer título todo ano, mas se for falar realidade, a verdade mesmo, sabemos que a gente vai passar uns perrengues aí, uns 2, 3 anos aí com time mediano mesmo. E espero que agora, né, após aí, acho que tem eleição esse ano no Coringão, acho que em janeiro deve assumir, não sei exatamente como funciona. Mas do próximo mandato aí, que o cara consiga corrigir todos esses desastres aí que o Andrés aí, toda a corja dele fez, né? Porque o Andrés é o cabeça, mas ele, de 2012 pra cá, naquela passagem ele foi vitorioso. Mas ele deixou marcas, né? E essas marcas são encobertas pelas vitórias e conquistas, né? Marcas negativas, no caso. E aí de lá pra cá vieram um monte de presidente aí, tudo que meio que aliado dele e tal, né? Depois não é mais aliado, essa política toda aí que é suja. Mas ele acabou com o Coringão, esse negócio do estádio aí. Ô Rodrigão, se fosse você hoje, falo do presidente, né, que eu já te perguntei, você devolveria o estádio ou manteria o estádio? Cara, devolver não tem lógica nenhuma. Né? Não tem lógica. Na verdade, assim, quando apareceu essa possibilidade do estádio, a gente entende o quê? A gente entendeu que quem vai pagar o estádio é a própria arrecadação do público, né? A própria arrecadação da arena. Eu vi uma reportagem em que assim, a arrecadação de bilheteria ela é apenas 20% do montante em que um time ele arrecada, né, no total. Então, assim, se o Corinthians estivesse com a casa em ordem, os 20% não faria assim diferença. Eu acredito que não faria diferença para o Corinthians poder pagar a arena. O problema não é a arena. Eu vejo que não é a arena. O problema são outros fatores, entendeu? Foi o roubo que... na verdade, a gente sabe que foi muito roubado, supervalorizado a obra, por exemplo, devendo para a Receita Federal. Então, assim, existem outras situações além da Arena. Eu acho que a Arena é um complemento, mas eu acho que as dívidas do Corinthians, né, as dívidas que mais implicam, por exemplo, a gente ter um bom elenco, para a gente poder desenvolver um bom elenco, por exemplo, eu acredito que vai além do estádio, né? Eu acho que o estádio ele é apenas mais uma, mas que nem eu tô te falando, dívidas com jogadores, ações trabalhistas, Receita Federal, eu acredito que isso tá pegando mais, entendeu? Eu nunca devolveria o estádio. Isso daí já começou, velho. O que começou, a gente vai arrastar, velho. A gente vai arrastar. Querendo ou não, mesmo que a gente tenha uma porcaria de time, a gente vai torcer, a gente vai arrastar o Corinthians, como sempre fez. Eu hoje, infelizmente, eu vejo que a torcida do Corinthians, ela mudou um pouquinho. Eu inclusive estava falando hoje
num próprio grupo que o Vampeta ele tá, um Ouvintes 97, que a gente participa, que assim, a torcida do Corinthians ela mudou um pouquinho. A torcida que vai no estádio, mas a torcida realmente normal ainda tem aquela coisa, né, de torcer pelo Corinthians a qualquer custo. Torcedor então raiz, a gente vai arrastar o time, mas eu acho que devolver o estádio não teria lógica, né? Por tudo que também já foi gasto, por tudo que já foi investido, eu acho que já não teria lógica nenhuma. Vai ter que ir até o final, velho. Agora assumiu o BO, vamos levar até o final, né? Acho que é isso, né? Eu acho que assim, o Corinthians tem total potencial para sanar a dívida, se tiver uma boa administração. Claro, ficar uns 2, 3 aninhos aí na mediana, ali na meiuca, por conta de gasto financeiro, né, que não vai ter. Mas consertando a casa, deixando isso aí redondinho, o Corinthians tem 35 milhões de torcedores, né? Um potencial que só o Flamengo se iguala ali. Nem outro time do Brasil, talvez no mundo, tenha tantos torcedores aí que nem o Coringão tem, né? Então, assim, se tem público, você tem 35 milhões de pessoas para atingir, mano. Como é que você não pode arrecadar e ter uma renda aí para gerar recursos financeiros pro clube, né, meu? Tomara que, que o próximo eleito aí no Coringão tenha essa visão aí, tipo, deixa a casa redondinha e depois cresce. Mas assim, eu acredito que a tendência vai ser Mário Gobi novamente, né? Então voltaremos à mesmice. Cara, a gente precisa sair da mesmice, entendeu? Eu acho que, infelizmente, o Corinthians, desde o Andrés, não é uma era, vamos dizer assim, não é do Alibi, a presença, né? Mas o Andrés, ele não saiu do Corinthians, né? Hoje eu vejo que o Mário Gobi, assim, ele é uma oposição ao Andrés, né? Pelas coisas que aconteceram. Mas, assim, não deixa de ser o mesmo, entendeu? Eu acho que a gente precisa de uma mentalidade nova, de pensamentos diferentes, né? Pode falar, desculpa. Não, eu ia perguntar se você é a favor do futebol clube, como é? Futebol empresa, essas coisas aí que tá começando a acontecer, tipo o Bragantino. Sim. Não, assim, na verdade, assim, foi o que eu tô te falando, eu sou da época antiga, né? Então, eu acho que a partir do momento que você vende o seu clube, eu acho que, assim, perde um pouco da identificação que tinha com o torcedor. Você imagina, por exemplo, o Corinthians sendo comprado, por exemplo, uma empresa, cara. Por mais que sejamos corintianos, mas assim, parece que não tem uma identificação, entendeu? Eu não consigo enxergar o Corinthians como uma empresa. Ela pode ser gerida como uma empresa, mas assim, uma empresa de fato, eu não vejo, eu não vejo eu não tenho bons olhos para isso. Na verdade, eu não saberia te informar, te responder como que isso agiria dentro do clube, né? Por exemplo, diminuiria a possibilidade de roubo, diminuiria. Se isso acontecesse, talvez a favor, né? Mas acho que vender o clube, cara, o clube é do povo, velho. Eu também acho. Tem uma história, né? Acho que depois que vende, acho que essa história é vendida junto, perde toda essa história, né? Parece que todos esses mais de 100 anos construídos aí, pô, vendeu para uma empresa que não tem aquela identificação, né? Aquela coisa ali. Talvez, como você falou, né? Se tivesse uma administração profissional, já seria o suficiente, né? Que cuidasse apenas da administração do futebol, de repente. Mas o clube inteiro, acho que não, né? Só uma administração. Por exemplo, o Milan, ele foi comprado por um chinês. O chinês faliu. O Milan tá numa situação muito difícil, né? Então eu tenho muito medo disso, né? Que o clube vire uma empresa, né? De repente seja comprado por alguém, alguma coisa desse tipo, e aí acaba ficando pior do que tá. Eu tenho um receio em relação a isso. Tivemos uma pequena experiência aí, né? Acho que 2005, né? Que foi o Kia Jorabichian. Já tivemos uma pequena experiência com isso, né? Depois a gente sabe as lambanças que aconteceu e enfim. É isso aí, Rodrigão. Estamos chegando ao final do bate-papo aqui. Tem alguma curiosidade para contar aí? Você, tipo, já perdeu namorada por causa de Corinthians, já deu um bolo na namorada, deixou de ir no emprego, alguma situação assim pelo Coringão? Na verdade, velho, isso não chegou a acontecer, mas assim, eu sou casado, né? Tem filhos? Não, que eu saiba, não. Eu tô brincando. Pelo menos não chegou nenhuma doida pedindo DNA pra mim aqui. Menos mal, né?
Mas, assim, velho, eu sempre falei pra minha esposa assim, ex-mulher existe, mas ex-time não existe não, velho. Não é verdade. Quando chegar a hora do Corinthians, não adianta você, tipo, se colocar na frente, porque não tem jeito, velho. Corinthians, na verdade, assim, você nasce corintiano, cara. Com Só certeza. quem é corintiano consegue sentir isso, Entender. entendeu? É, eu também E é acho. isso aí. A mulher, a gente tem ela com ela, a gente tá com ela 365 dias no ano, né? Ali do lado, né? Pô, um dia só, né? Tem aquele jogo importante, aquela semifinal de Libertadores, final, não sei o quê, jogo importante do Campeonato Brasileiro, né? Pô, um jogo só, 2 horas só, não mata ninguém, né, pô? E a minha esposa, ela entende isso, ela, Ela é ela sabe corintiana? disso. Ela é corintiana, assim, por ser, né? Aham. Mas não é não é igual, por exemplo, o meu sentimento, né? Mas, Mas por assim, me você, respeita. assim, Vai no estádio, ela vai, sem problema nenhum. da hora. É corintiana. Bacana, Rodrigão. Bom, você quer falar mais alguma coisa aí do Coringão? Algum assunto livre aí? Eu fiz algumas perguntas, de repente faltou algum assunto. Quer falar alguma coisa? Não, na verdade eu queria só fazer uma observação para aquele senhorzinho lá, o tal André Negão, Fica à né? vontade. Eu só gostaria de falar uma coisa. Corintiano, cara, não é o corintiano que tem um cartão de crédito da BMG ou é sócio torcedor. Corintiano é muito mais além que isso. Eu acho que se você se diz corintiano, eu sei que você se retratou naquelas, né? Uhum. Mas assim, corintiano, ele vai além de um cartão, ele vai além de ser sócio torcedor, né? Eu sou corintiano, eu sou sócio torcedor, Uhum. mas eu conheço muitas pessoas que não são sócio torcedor, não tem cartão BMG e são muito mais corintianos que esse tal desse André Negão. Nós sabemos, por exemplo, o que aconteceu com ele, a gente sabe, né? Passou nos noticiários, até mesmo nas páginas policiais. Então, assim, eu acredito que corintiano de verdade talvez não tivesse agido da forma que eles agiram. E É. é isso, mano. É só esse recado pro André Negão. Não, Chupa, maravilha. André. Como eu falei no início do quadro, aqui é livre para dar a sua opinião. Cada um aqui fala o que quer, né? Sem ofender, sem denegrir a imagem de ninguém, né? Mas realmente ele fez uma declaração aí na live infeliz, né? Às vezes a gente fala certas coisas, bobagens assim, e de repente não era nem a opinião dele, ele só quis se engrandecer ali, enfim, né? Se retratou, beleza, né? Espero que a maioria das pessoas tenham aceitado aí. Mas vacilou, né? Falou besteira mesmo. Corintiano basta ser corintiano, mano. Não precisa ter nada, mano. Tem imagem aí, né? Falando só um pouquinho, flanelinha, assim, os pessoal que. Morador de rua com a camisa do Coringão escrita em caneta atrás, né? Corinthians, o símbolo. Então, mano, esse cara é mais corintiano que muita gente aí, que esse próprio Negão aí que falou na live lá. Porque, mano, o cara desenhou o símbolo lá, prova pra caramba que ele tem amor pelo Corinthians, né, mano? O André Negão, infelizmente, ele não sabe o que é ser corintiano. Ele não sabe. Ele não sabe o que é Corinthians. Pensou só no turu ali, no dinheiro. Talvez assim, ele quisesse colocar uma torcida, tem que empurrar, tem que ajudar, tem que incentivar financeiramente. Mas eu acho que não era daquela forma que ele deveria ter colocado. Você não é mais corintiano por ter um cartão de um banco aí que patrocina o time, né? Até porque o banco vai saber quando ele sai, né? O Corinthians, o símbolo aqui, ó, é pra sempre, né? Só muda Isso jamais. Jamais. E é esse o reclamo. Maravilha, então, Rodrigão. É isso aí. Quero agradecer imensamente a sua participação, ajudando o canal aí, dando uma entrevista, falando de Corinthians, sempre muito bom, né? Ter essa resenha aí, falar um pouquinho do Coringão. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade por vocês terem deixado eu falar um pouquinho aí. Eu sou um cara que gosta de me expressar bem, né? Eu gosto de falar, né? Mas eu agradeço muito você, agradeço o Vampeta também. E a hora que vocês quiserem aí, nós tá aí, velho. Demorou, Falar de Rodrigão. Corinthians. Quando tiver live, vai ter as livezinhas mais pra frente aí, estamos no projetinho. A gente vai te chamar, de repente, você participar de uma live com a gente aí, falando de Corinthians, certo? Demorou. É nóis, mano. Maravilha. Então, agradecer imensamente a participação aí do nosso colega e amigão Rodrigo, falando do Corinthians. Para você que está assistindo a gente aqui, não deixe de acessar nossas redes sociais aí do Resenha Alvinegra 1910. Facebook e Instagram
YouTube, todas as redes sociais, Resenha Alvinegra 1910. Curtam os vídeos, deixa o like aí, se inscreva no canal, dá um apoio aí pra gente crescer aí, falar de Coringão. E se você quiser estar aqui, ó, que nem nosso amigo Rodrigão aqui, ó, é só você mandar um e-mail aí para resenhaalvinegra1910@hotmail.com. O próximo entrevistado pode ser você, hein? É isso aí, galera. Vamos chegando ao final do quadro. Quero desejar aí um bom final de semana aí, uma boa semana pro Rodrigo. Tudo de bom aí. E voltaremos a nos falar em breve aí, quem sabe numa live, Rodrigão. Tamo junto? Tamo junto e vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Valeu, brigadão. Forte abraço. Falou, galera. Vai, Corinthians.